Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e graça, meus irmãos queridos. Sou o professor Rafael Brito e esse é o canal Exército de São Rafael Apostolado, de São Rafael Arcanjo. Neste Natal, nessa época de Natal, mais 10 cristãos, entre católicos, anglicanos e protestantes, foram mortos por ataques terroristas de radicais islâmicos na Uganda. E talvez você esteja perguntando por que a notícia chega agora, justamente por causa de um baixo problema, seja na área de informação e também da pobreza daquele país. Os cristãos de Uganda, já assim também como na Nigéria, foram massacrados nas suas próprias casas. Igrejas foram queimadas e 10 dos nossos irmãos, entre uma criança, um bebê, podemos dizer um bebê? Uma criança de 3 aninhos foi assassinada e martirizado também. E esses terroristas, quando chegaram, eles deram uma chance para esses cristãos renegarem a fé a Jesus e a igreja e aceitar o Alcorão e a doutrina de Maomé ou o martírio. Todos eles escolheram o martírio e testemunhar Jesus Cristo com todo o seu coração. Já deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vou colocar algumas fotos para vocês. Essa é uma foto de um cristão daquele vilarejo de Uganda, depois de tudo que aconteceu. Eu quero ler para você aqui no jornal, diz o seguinte: no dia 19 de dezembro, terroristas islâmicos, membros das forças democráticas aliadas, mataram 10 cristãos, incluindo uma criança no oeste do Uganda. Os ataques contra os crentes, contra os católicos, ocorreram na aldeia de Kieterurizi, no distrito de Kamweng. Segundo fontes de Morning Star News, o general Felix Koliang, das Forças de Defesa Popular da Uganda, confirmou que o grupo atacou a aldeia, mas não deu detalhes. Ele diz o seguinte, uma das vítimas: ouvi os agressores dizerem: os cristãos não celebrarão o nascimento de Jesus. Temos que ensinar uma lição a estes infiéis por recusarem a nossa religião, relatou uma jovem que conseguiu fugir. As vítimas eram membros da Igreja Anglicana de Uganda, da Igreja Católica Romana e da Igreja Pentecostal. Enoch Tukmashba, presidente da aldeia, identificou os 10 cristãos mortos como Mary Kyuang, de 3 anos, Rosette Konganza, Princesa Almusa, Margarete Beniazik, Tugumi, Esther, enfim. Os terroristas também incendiaram casas e mais de 200 pessoas conseguiram fugir durante o ataque. O Richard Baguma, de 35 anos, informou que escapou, porém perdeu todos os seus pertences, incluindo suas colheitas e produtos agrícolas. Eles botaram fogo nas colheitas. Esses terroristas é um grupo islâmico ligado à República Democrática do Congo e considerado uma organização terrorista com o objetivo de expandir o Islã. O grupo se tornou cada vez mais extremista desde 2019, quando se uniu ao Estado Islâmico. Então, o seu líder, Musa Baluko, anunciou então a sua adesão ao Estado Islâmico. O ataque ocorreu em dezembro e foi o caso mais recente de perseguição dos cristãos no Uganda. A verdade em tudo isso, meus irmãos, é que a igreja, nesse período, como eu tenho dito para vocês, em todo o tempo de crise na igreja, nós teremos mártires. Teremos homens e mulheres comprometidos pelo reino de Deus, que, como essa imagem demonstra, que uma igreja católica totalmente queimada, eles chegaram na aldeia, eles colocaram fogo na capela desse lugar, matando essa criança de 3 aninhos. E você vai vendo aí, imagens justamente como essa, de uma aldeia pobre, humilde, como todos os africanos assim o são. E, infelizmente, nós vamos vendo cada vez mais
esta intolerância religiosa. Mas infelizmente as nossas autoridades estão mais preocupadas com o clima, com a diminuição da população mundial, estão preocupados com as suas ideologias e se esquecem justamente daquilo que é o mais sagrado do ser humano segundo os direitos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a sua própria liberdade religiosa e o direito de ir e vir. Nós temos visto, sobretudo na Europa, um crescimento muito grande dessa realidade do islamismo radical. Claramente não estou falando que todos os islâmicos e todo o Islã, todas as pessoas que são muçulmanos, são más, porque isso aqui é uma minoria. Mas a doutrina em si, a mensagem em si do próprio Alcorão, ele já traz em si uma mensagem de guerra, de intolerância e de morte também contra os cristãos e os judeus. Nesse sentido, nós temos que voltar o nosso olhar mais uma vez e lembrar, por exemplo, aquilo que no caminho do seu martírio, Santo Inácio de Antioquia escreveu para os seus cristãos, para os seus fiéis. Um bispo de Antioquia, sucessor do apóstolo Pedro e Paulo, na igreja de Antioquia, Santo Inácio foi morto, mártir, né? Foi mártir comido pelas feras. Ele escreve algumas frases, eu vou ler para você. E esse, segundo aquilo que penso, é o que está no coração de um mártir cristão, daquele que entrega a sua vida pela igreja. E Santo Inácio diz assim: o meu amor foi crucificado, e já não há em mim a chama que deseja as coisas materiais. Veja que esses extremistas, quando chegam, eles dão uma chance. Neguem a Jesus. Se vocês negarem a Jesus, vocês vão ser poupados, aceitando e abraçando o Islã. As suas plantações, as suas casas, o pouco que vocês têm não vai ser destruído. E eles escolheram, porque assim como diz Santo Inácio, os mártires já entenderam que a sua vida está crucificada com Cristo, e então a sua alma não deseja mais nada senão estar unida a Ele. Depois, outra mensagem de Santo Inácio: amai-vos uns aos outros com o coração indiviso. O meu espírito oferece-se em sacrifício por vós, não só agora, mas também quando tiver alcançado Deus, que possais ser encontrados em Cristo sem mancha. Veja, os mártires, quando se entregam, eles não se entregam simplesmente por si mesmos, mas para testemunhar Jesus, mas entregar a sua vida, a sua intercessão por nós. Santo Inácio, que foi martirizado no segundo século, há mais de 1800 anos, aquela oração, aquele sangue daquele mártir, dá força e ora e tem comunhão para que eu e você, nesse mundo, possamos ter coragem de, independente das ideologias, dos ventos contrários de doutrina e de situações que vivemos, testemunhar a fé e o amor à igreja. Ele diz ainda mais: o cristão não é patrão de si mesmo, mas está à disposição de Deus. Nada é mais excelente do que a paz que desarma todo inimigo espiritual e carnal. Então veja que no final das contas, os mártires, ao se oferecerem como sacrifício a Deus, pelos seus irmãos, oram também por nós. Então o meu coração nesse momento mais uma vez se volta para esses irmãos. Sobretudo me uno a essa criança de 3 aninhos que foi massacrada no colo de sua mãe, mas que está na glória de Deus. Que possamos ter orgulho de pertencer a esse exército de uma igreja, de santos, de mártires e de pessoas e homens e mulheres, e crianças e bebês, que entregaram a sua vida por amor a Jesus. Já deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Escreva nos comentários: eu sou católico, com muito orgulho. Essa é a nossa fé. Essa é a fé da igreja que nós temos o orgulho de professar. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.